Hoje eu estou exatamente localizado a mais ou menos 30 minutos da cidade de Elberton County, na Geórgia, nos Estados Unidos. Cerca de 3 horas de Atlanta, que é a capital da Geórgia, a capital do estado. Aqui, em um meio rural totalmente isolado das cidades, estão localizadas as Pedras Guias da Geórgia. As pedras onde foram colocados 10 mandamentos, exatamente da mesma forma que o Criador passou para Moisés. O homem criou 10 mandamentos totalmente contrários àquilo que o Criador ensinou, que é reproduzir e povoar a terra. Aqui nós temos 10 mandamentos que são totalmente eugenistas, 10 mandamentos que visam controlar totalmente a reprodução da população e também reduzir a população mundial. 10 mandamentos que trazem o homem para uma única corte mundial, ou seja, um único poder governamental mundial. E esses 10 mandamentos estão escritos em 8 línguas diferentes, fazendo totalmente o contrário daquilo que ocorreu na Torre de Babel. Pois na Torre de Babel, o Criador dos céus e da terra separou todas as linguagens. Aqui, eles visaram pegar essas linguagens, os idiomas que têm mais importância ao longo da humanidade, e juntaram todos em um único lugar para passar essa mensagem. E essas pedras que estão aqui atrás de mim, elas foram totalmente planejadas para serem colocadas. O local exato, qual seria o motivo deles colocarem isso aqui em um centro rural, no meio do mato, no meio do nada, próximo a mais ou menos 20, 30 minutos de uma cidade de interior que não tem praticamente movimentação nenhuma. Qual seria o motivo desse local específico? Mas antes eu quero falar a respeito delas, pois o local exato onde ela foi colocada foi totalmente planejado. Elas estão milimetricamente arquitetadas para medir o nascer e o pôr do sol de cada dia. Num orifício em cima, no teto delas, você consegue enxergar o meio-dia de cada dia. Pelas fendas centrais, elas marcam o solstício de inverno e o solstício de verão todos os anos. E por um orifício totalmente milimetrado, qual atravessa ela, você enxerga a estrela polar todos os dias do ano. Aqui nós temos um guia para a humanidade futura. Aqui nós temos um calendário, nós temos um relógio, nós temos praticamente uma bússola. Tudo isso entalhados em 107 toneladas de granito bruto, para que isso dure praticamente para toda a humanidade. As pedras trazem aqui os 10 mandamentos escritos em inglês. Aqui nós temos os mesmos mandamentos em espanhol. Nessa parte aqui nós temos em Swahili. Aqui em Hindi, em hebraico. Aqui em árabe. Finalizando aqui em chinês. Esses são os 8 principais idiomas da humanidade. Naquela parte ali de cima, nós temos em hieróglifos egípcios. Do outro lado, nós temos em babilônico, em grego clássico, em aramaico. Uma frase que diz que essas pedras sejam um guia para a unidade da razão. Se olharmos aqui nas tabuletas que estão escritas perto das pedras, não conseguimos achar muita coisa sobre quem fez isso ou por que fizeram isso. Aqui, pelo que eles descrevem, apenas um homem cujo pseudônimo, da forma que está escrito aqui, um apelido, o qual é chamado por R.C. Christian, compareceu aqui no ano de 1979, na cidade de Elberton, aonde eu estou hospedado, coisa de 20 minutos daqui mais ou menos, e procurou John Fendley, que era o presidente da empresa de trabalhos em granitos na cidade de Elberton. E a única coisa que ele pediu foi para que seu nome ficasse em total sigilo. E ele, com 500 milhões de dólares há 40 anos atrás, fez essas pedras. Mas para que a gente consiga se aprofundar qual foi o motivo disso, o que está escrito aqui não nos traz praticamente a nada. Nós temos que pegar nomes e retalhar a história para conseguir realmente encontrar quem é que foi, qual foi o motivo disso e por que aqui. Assim, nós temos nomes importantes ao longo da história, como Samuel Elberton, que foi o primeiro governador, o fundador da cidade de Elberton, dessa cidade de interior. Temos também o presidente do banco na época, pois a movimentação de dinheiro foi gigantesca, principalmente para uma cidade pacata como Elberton. Temos o próprio Joy Fendley, que era o presidente da empresa de granitos aqui em Elberton. E claro, essa pessoa, R.C. Christian, ou
talvez esse grupo de pessoas. Se puxarmos aí a história de Samuel Elbert, nós conseguimos enxergar muitas coisas. Ele foi um soldado de guerra, um veterano de guerra dos Estados Unidos, o qual teve seu nome colocado aqui na cidade de Elberton. Porém, podemos ver que ele era um grão-mestre, ele tinha maçonaria com muito orgulho e não deixava isso escondido de ninguém, o que, destrinchando toda a história dele, conseguimos encontrar muitas ligações, não só com ele, mas com todas essas pessoas envolvidas. A maçonaria aqui nos Estados Unidos teve uma grande influência, como eu já mostrei em muitos outros dos meus vídeos. A maçonaria foi responsável pela própria independência dos Estados Unidos. Na cidade de Washington, a própria planta da cidade tem muitos símbolos maçônicos e fazem referência até mesmo a Baphomet. A própria estátua de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, tem o mesmo formato da estátua de Baphomet. Então, se puxarmos no mapa mundi, curiosamente, pegamos a cidade de Elberton e o estado da Geórgia no paralelo 33, o que significa muito para a maçonaria. Esse número é um número de extrema importância para os maçons. O número 33 é o alto grau da maçonaria e é por isso que a gente começa a ligar todas essas informações. Um fato de extrema importância que é pouco comentado no Brasil, mas vem sendo tema de muitas discussões em países, como por exemplo o Japão, é a questão da rápida mudança do norte magnético da Terra. Nos últimos 20 anos, sua movimentação foi extremamente brusca, o que em alguns anos pode gerar uma catástrofe natural de proporções mundiais. De acordo com estudos, um dos pontos seguros no mundo é o condado de Elberton, e esse ponto rural, alto, onde se localizam as pedras guias da Geórgia, ficaria totalmente intacto. Uma boa parte do solo americano estaria coberta por água, caso isso aconteça. Então, temos várias coisas interligadas. Um ponto seguro, exatamente no paralelo 33, um local sob influência total da maçonaria e que, se destrincharmos ainda mais, vemos até mesmo o governo americano fazendo doações para o local. Ainda resta alguma dúvida sobre quem fez isso e por que escolheram esse local? Elberton, um dos pontos mais altos do local, é esse aqui, aonde estão as pedras. O paralelo 33. Esse começa a ser um dos motivos. O presidente da empresa de granito, o presidente do banco na época e Samuel Elberton foram maçons declarados. E assim, nós começamos a ligar todos os pontos que essas pessoas estavam, ao longo da história, junto com muitas outras, unidas com um único propósito, que eram passar essas pedras guias para a humanidade. E assim, percebemos que R.C. Christian, o pseudônimo que está escrito aqui, não era apenas uma única pessoa, mas sim um grupo de pessoas cujo tinha ideias eugenistas e tem ainda, juntamente com uma sociedade secreta que se chama maçonaria, aonde, detalhando o nome e o local, vemos que RC significa Rosa Cruzes. São os próprios Rosa Cruzes, um dos braços da maçonaria, trabalhando diretamente para os sionistas, que é a elite mundial, e sim, com pensamentos eugenistas, pensamentos de uma grande redução populacional. As próprias pedras, se olharmos de cima para baixo, vemos que o formato da Rosa Cruz é claramente enxergado. Vemos também que o próprio nome de RC, de Rosa Cruz, e Christian, o qual eles se intitulam cristãos, também fica muito claro em tudo isso. Destrinchando a história, nós trazemos à tona que foi a própria maçonaria aonde, no paralelo 33, de acordo com o mapa mundi, colocou essas pedras com um único propósito: mostrar que eles estão no controle e quais são os seus planos para o futuro. A Sociedade Rosa Cruz é um dos braços da maçonaria. Eles têm como um dos principais objetivos obter o controle mental máximo do ser humano. Projetos que envolvem o controle mental sempre têm o braço da Ordem Rosa Cruz envolvida, como por exemplo o projeto MK Ultra, que nos trouxe as televisões nos dias atuais, ou a tecnologia 5G, que chegará em breve aos aparelhos celulares do mundo inteiro, assim também como o projeto de imortalidade humana e também o transhumanismo, que estão dentro da quarta revolução industrial, onde eles pretendem fazer com que o homem possa movimentar um corpo robótico apenas com ondas cerebrais, ou seja, apenas com um pensamento, e que, aproximadamente lá pelo ano de 2050, eles consigam transferir a mente humana, tendo já o cérebro humano totalmente mapeado, para um pendrive, um chip de computador, e assim fazer com que o ser humano não precise mais do seu corpo físico. Esse chip, esse cérebro totalmente mapeado, juntamente com a sua consciência, será colocado em um corpo robótico,
e assim eles poderão viver eternamente nesse mundo físico. O fundador da Ordem Rosa Cruz é conhecido como Christian Rosekreuz, por isso o nome de R.C. Christian. Nele está uma bela dualidade da forma que a maçonaria mais gosta, entre o nome de seu fundador e também o nome da Ordem, Rosa Cruz. Muitas pessoas dizem que esses mandamentos são os próprios mandamentos do anticristo, do antimessias. Muitos dizem que são os mandamentos para uma pós-nova ordem mundial. Se destrincharmos tudo isso que está aqui atrás, como eu irei fazer agora, nós conseguimos enxergar que isso sim está ligado com um único governo mundial, ou, olhando pelo lado religioso, com o próprio antimessias, ou esse líder mundial, cuja muitas instituições, como o próprio catolicismo romano, já vem solicitando há algum tempo, será o próprio anticristo ou o próprio antimessias, conforme descrito pela religiosidade da Bíblia. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados. E como eu disse no início do vídeo, da mesma forma que o Criador separou as línguas e acabou com a Torre de Babel, hoje a pirâmide globalista é a nova Torre de Babel que o próprio ser humano está tentando reconstruir. O homem, mais uma vez, tentando ser maior do que o próprio Criador. Olhando aqui atrás, nós lemos esses 10 mandamentos, onde que para eles é necessário a leitura de baixo para cima, para que seja totalmente o contrário daquilo que foi passado pelo Criador. E o 10º, ou o primeiro mandamento que está escrito embaixo, é: não seja um câncer para a terra, deixe espaço para a natureza. Deixe espaço para a natureza. Isso nos remete totalmente à Agenda 2021, que fala do ambientalismo, cujo eu irei falar nos próximos vídeos sobre isso. Aqui nós veremos que tudo está interligado. A Agenda 2021, a Agenda 2030, o avanço da inteligência artificial, a quarta revolução industrial e também a redução populacional. Veremos isso conforme eu for destrinchando cada um dos itens que estão escritos aqui atrás. O 9º item, ou o segundo, da forma que eles querem que nós lemos, está dizendo: valorize a verdade, a beleza e o amor, priorizando a harmonia com o infinito. Aparentemente parece muito bonito, mas perceba que em nenhum momento falaremos de um Criador dos céus e da terra, e sim sempre das formas filantrópicas que eles agem, falando a respeito do universo, a respeito de um infinito. Mais uma vez, indo totalmente contrário à Bíblia, mas para os leigos, isso começa a soar muito bom, começa a soar maravilhoso. O próximo diz da seguinte forma: balancear direitos pessoais com deveres sociais, algo que também soa bonito, também soa filantrópico, soa harmonioso. E o próximo passo diz o seguinte: evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Assim vemos claramente que eles já começam a interferir nos governantes, e esses governantes são os próprios presidentes de cada país, que serão coordenados por um único governante mundial. Na sequência, nós temos permitir que todas as nações regulem-se de uma forma interna, porém resolvendo seus problemas em uma corte externa mundial. É a nova ordem mundial. Como eu disse, esse próximo reafirma aquilo que eu falei anteriormente. É necessário que eles tenham uma corte suprema mundial, de acordo com aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos, aonde eles farão com que o único governante, olhando por um lado político, aquele olho que está em cima da pirâmide, ou olhando pelo lado religioso, o próprio anticristo ou o próprio antimessias. Esse sim regulará todos os países internamente. Esse sim controlarão geral. Eles dominarão por uma única corte suprema mundial, e isso está descrito aqui nessas pedras guias da Geórgia. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. Aí vemos mais uma vez a filantropia entrando para mascarar, para entrar como algo muito bom para a sociedade. Porém, nós sabemos quão grave será essa nova ordem mundial, e nós sabemos quão grave será essa corte suprema mundial. Controlar a paixão, a fé, a tradição, todas as coisas com razões moderadas. Você vê o controle que eles querem impor
a humanidade e começa a partir daí. O amor, a razão, a fé, as tradições, tudo isso sendo controlados por eles. E nos próximos mandamentos deles, nós veremos qual é o tipo de controle que eles realmente querem para a humanidade. Unir a humanidade com um novo idioma vigente, com uma única linguagem. Aquilo que eu falei no início do vídeo, se mostrando claramente aqui. Eles reuniram os 8 principais idiomas da humanidade aqui para fazer totalmente o oposto daquilo que foi feito na Torre de Babel, onde o próprio Criador separou todas as linguagens. Aqui eles estão reunindo novamente para continuar aquela construção que foi feita por Nimrod, que foi feita nos tempos antigos, 2000 anos, mais ou menos, aproximadamente antes da vinda do próprio Cristo, e agora, 2000 anos depois, eles continuam os seus trabalhos. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e as diversidades. O que seria esse controle de reprodução, esse controle de natalidade? Muitos presidentes ao redor do mundo já vêm com essa ideia de controle de reprodução. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos, uma rígida política de controle da natalidade. Chega! E a única coisa que isso faz é trazer a pirâmide cada vez mais para cima. Mostrando isso, nós entenderemos perfeitamente o próximo e último mandamento, que é, na minha opinião, o principal e o mais assustador de todos eles, que no caso seria reduzir ou manter a população abaixo de 500 milhões de pessoas. Essas 500 milhões de pessoas são excepcionalmente a elite. Hoje temos mais de 8 bilhões de pessoas na humanidade. E isso traria um genocídio de mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas no mundo todo. Somente 500 milhões, somente a elite sobreviveria a essa redução populacional, o qual esses homens que pretendem ter uma única linguagem, uma única corte, um único governo mundial, controlar até mesmo a fé e a tradição de todas essas pessoas, esses mesmos homens são os que querem reduzir a população. Não é à toa que eles querem que hoje esses 8 bilhões de pessoas cuidem extremamente da natureza. A Agenda 2021 fala sobre isso, um mundo sustentável. Senhor presidente, o senhor fez alusão à necessidade de harmonizar, de compatibilizar o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se preserva a natureza e a dotação de recursos naturais que o país tem, dada a imensa biodiversidade que o país tem. O senhor poderia compartilhar conosco alguns detalhes, pormenores, sobre esses planos da agenda de sustentabilidade? O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para outro. Hoje, 30% do Brasil são florestas, então nós damos sim exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. E nós pretendemos estar sintonizado com o mundo na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. Pois eles estão apenas protegendo que os próprios descendentes deles, os próprios 500 milhões de pessoas que ficarão aí nesse mundo após eles conseguirem a 4ª Revolução Industrial, qual eu falarei no próximo vídeo. E promover uma educação que prepare a nossa juventude para os desafios da 4ª Revolução Industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Esses sim serão os que herdarão essa humanidade, de acordo com essas pedras, de acordo com o guia que eles colocaram aqui. Nos próximos vídeos eu falo. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.